De volta com o programa Opinião. Lembrando que eu recebo hoje aqui em nossos estúdios o diretor da Rádio Caruaru FM, Rubens Júnior, e o delegado Bruno Vital. Olha, a palavra corrupção tem sido muito pronunciada e estampada nas capas de jornais dos últimos dias em nosso país. Mas você sabe o que ela significa? O repórter Edivaldo Magalhães foi às ruas saber a opinião da população sobre esse assunto. Confere aí. Os últimos acontecimentos no país têm despertado a atenção para um tema que, na maioria das vezes, passa despercebido no cotidiano das pessoas e empresas: a corrupção. Motivada a não se manter alheia, a reportagem da TV Nova Nordeste foi às ruas ouvir a população. Qual a sua opinião sobre corrupção? Na minha opinião, a corrupção tem que ser vista como algo que acontece, às vezes, nos mínimos detalhes. Então, ao longo de nossa vida, nós precisamos ser preparados, educados, para que isso cada vez mais seja minimizado, para inexistir. A corrupção não está apenas nos grandes escalões, não está apenas nas grandes empresas, não está apenas no meio do colarinho branco. Ela está quando nós, ao longo de nossa vida, favorecemos uns, nos favorecemos com coisas pequenas. É uma fila de banco que a gente procura burlar. E isso faz com que vá criando a cultura da corrupção. A minha opinião como cidadão e empresário sobre principalmente a corrupção que está acontecendo a níveis políticos do Brasil, hoje está muito difícil. Isso é uma grande praga que está entranhada dentro da nossa sociedade. E estamos passando por um momento que ou a gente estanca essa corrupção, ou essa corrupção vai acabar com o país. Na minha opinião, corrupção, infelizmente, é uma praga que atinge o nosso país nesse momento e numa situação, no mínimo, assim, preocupante. Eu, assim, na condição, principalmente de cidadão que paga os impostos em dias, nós ficamos preocupados com tudo que vem acontecendo. Eu acho que nós vivemos no nosso país, é o momento ideal para passar o país a limpo. Agora, passar o país a limpo seria o quê? Seria realmente fazer uma lavagem, limpar tudo, desde o governo federal, passando pelos governos estaduais e também pelos governos municipais. Na minha opinião, corrupção é o que estamos passando no Brasil. Essa vergonha dos políticos, de Lula, de Dilma e muitos outros, e ninguém vê ninguém na cadeia. Ninguém resolve nada. Os colarinhos brancos, né? Por isso que não vão para a prisão. Se fosse um pobre, iria. Na minha opinião, corrupção, para mim, isso é lamentável. Por quê? Porque o país, no lugar de desenvolver, ele atrasa por causa de certas pessoas corruptas. É por isso que o nosso Brasil está aí a cada dia sendo defasado por vários corruptos. E o bom seria, porque você imagine mesmo, mais de 20% dentro daquele Senado tem corrupção. Imagine se limpasse aquilo tudinho, como é que seria o nosso Brasil? A corrupção é um tema complexo, que merece um debate amplo. Porém, nós fomos às ruas para mostrar o que acha a população sobre este assunto. E agora, qual a opinião de vocês no estúdio sobre a corrupção? Rosimael. Bruno, situação realmente difícil para o país. A gente vê esse tema hoje na TV, a gente vê esse tema nas ruas. Como falou ali parte da população que foi ouvida pelo repórter Edivaldo Magalhães, isso tem entranhado realmente na alma do brasileiro? O que é que está acontecendo com o nosso país? Sem dúvida, né? O momento hoje é de bastante estabilidade política. Vemos que a corrupção é um assunto bastante falado, comentado nos telejornais e outras mídias, e é um problema que ele apesar do seu foco hoje, né, ele é um problema que ele vem desde o começo da nosso período colonial, né, e perdurou, né, com o decorrer dos anos. E pouca gente sabe, né? O crime de corrupção é um dos poucos crimes onde os dois polos, né, eles estão atuando de maneira ilícita. O corrompido e o corruptor, né? Para haver a corrupção tem que haver o corrupto e o corruptor, aquela pessoa que corrompe, aquela pessoa que oferece, né? É o chamado jeitinho brasileiro, né? De você tentar sempre oferir alguma vantagem, seja financeira ou alguma vantagem pessoal. Rubens, uma das entrevistadas falou que não via ninguém na cadeia. Mas, na minha opinião, não sei a sua opinião, nós temos aí casos como, por exemplo, do Marcelo Odebrecht, que está já há 9 meses na cadeia, e muitos outros que estão na cadeia ou participando da delação.
É porque, olha, Osmar, o problema é o seguinte, a saga do povo brasileiro, por seriedade, por respeito, chegou no limite. Aliás, o doutor Bruno citou do crime de ser de duas pontas, o corruptor e o corrupto, mas a gente tem que dizer que esse conceito foi à tona com Joaquim Barbosa. Antes de Joaquim Barbosa, corrupto era quem recebia. Não se falava do corruptor. E o corruptor passou a ser um ente presente quando muitos foram parar na cadeia. É bom que se diga que há 9 meses atrás ninguém sabia quem era Marcelo Odebrecht. Ninguém sabia quem era Paulo César, ninguém sabia quem era ninguém. Eram eminências pardas que mandavam nessa nação e que corrompiam o país da maneira mais vil, da maneira mais sórdida possível. Graças a Deus essas coisas estão vindo à tona. Nós conversávamos antes da gravação, aqui no estúdio, sobre a questão da Operação Mãos Limpas na Itália. Foram 5.000 agentes públicos presos. Pasmem, 5.000 agentes públicos presos. No Brasil, o preço da corrupção só do caso da Petrobras se fala em 30 bilhões de dólares. Então é uma coisa assim descomunal. E quando a gente vê que eles estavam tão conscientes que isso não ia dar em nada, que estão caindo pelas coisas menores. Caindo pelo apartamento triplex, caindo pelo sítio, caindo por coisas que são banais em termos do valor da macrocorrupção desse país. Mas eu acho que é a hora de passar o país a limpo, eu acho que é a hora das pessoas sérias e nós precisamos fazer uma redistribuição dessa corrupção para a saúde, para a segurança, para a educação e para a qualidade de vida do povo. Olha, a realidade da violência infantil e contra as mulheres vivenciada nos últimos tempos, fatos polêmicos que têm preocupado a sociedade devido aos alarmantes números de casos constantes. Não é isso, Marília? Bom dia, Rosimael. Na cidade de Paulista, um homem com a idade de 42 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente uma garota de 13 anos. Segundo o relato da mãe, o homem teria oferecido dinheiro para acariciar os seios da garota e, na ocasião, ele negava toda a participação no delito. O que, na verdade, nós temos percebido é que fatos como esses são recorrentes em nossa realidade. E aproveitando que você está aí com o Dr. Bruno Vital, ele que é delegado e um dos seus convidados do programa desta segunda-feira, nós gostaríamos de saber como anda a violência em nossa região. O que nós escutávamos era que a mãe da vítima teria um envolvimento afetivo com o suspeito. Felizmente, na ocasião, não houve um mal maior, mas o que nós temos presenciado são mulheres mortas decorrentes de crimes passionais. E aí a pergunta, como fica a lei, como se comporta a lei mediante aos autores desses crimes? A população, muitas vezes, fica sem respostas. Rosimael. É verdade, e a gente volta daqui a pouco, viu, para conversar sobre isso, porque agora nós vamos para o intervalo e depois o que fazer quando já estamos no 5º período da faculdade e aí descobrimos que ela não é registrada no MEC. Você vai conferir já já aqui no programa Opinião.